Efésios. Mensagem à Igreja Gloriosa. O dom de Deus. Parte 3. Prossigamos para o versículo seguinte de nosso estudo, Efésios 2:10. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Desta forma, Paulo lança brilhantemente o conhecimento de que nós não somos salvos pelas obras, a fim de fortalecer a verdade de que somos criação de Deus e não de nós mesmos. No mundo, são estimados os homens e mulheres que vencem pelo próprio esforço, mas não é assim com Cristo. Nosso objetivo é o de sermos moldados e estabelecidos pela graça de Deus, não por esforço próprio. Nesse sentido, somos sua criação, devotados a nos tornarmos o que Ele deseja. Depois de declarar que não somos salvos pelas obras, Paulo afirma depois que, entretanto, somos criados para boas obras. Existe uma diferença entre fazer o bem a fim de conseguir aceitação e fazer boas obras a partir de uma posição de aceitação da parte de Deus. Não estamos trabalhando a fim de granjear aceitação, mas porque amamos aquele que nos amou, que nos salvou e opera por nosso intermédio. Quando começamos a entender que somos criação de Cristo, de que Ele é realmente tudo na nossa vida, percebemos que nada acontece sem antes ser autorizado por Deus para o nosso aperfeiçoamento. Ele é o oleiro e nós somos o barro. Estamos girando na roda do oleiro e os eventos da vida são suas mãos nos moldando. Nosso objetivo deve ser o de nos tornarmos moldáveis por Ele, não resistindo aos seus tratamentos em nossa vida. Quase nunca isso é fácil. E algumas vezes é bastante confuso. Queremos submeter-nos a Deus, mas somos chamados a resistir ao diabo. E sim, alguns eventos da vida são do diabo. Então, como podemos distinguir entre eles? Também, alguns dos tratamentos de Deus em nossa vida que nos amadurecerão incluem deixar o diabo nos provar. Submetemo-nos a estes também? Poderia ser mais fácil se existissem respostas bem simples para essas perguntas. Mas se existissem, não teríamos de buscar o Senhor e sua sabedoria. Há respostas para situações que podem ser realmente bastante complexas, requerendo sabedoria do alto para responder. Mesmo assim, o caminho por toda a situação e prova é seguir a Cristo, como nos é dito em 2 Coríntios 2,14. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Ele nos conduz em triunfo, o que significa que devemos segui-lo. Esta é sempre a resposta certa: segui-lo. Para tal, devemos buscá-lo, vê-lo e manter a nossa atenção nele. É o propósito de quase toda prova em nossa vida. A obra acabada de toda prova é estarmos mais próximos dele. Quanto mais rapidamente nos entregarmos a buscá-lo e quanto mais decididos estivermos a segui-lo no decorrer da prova, mais rapidamente emergiremos dela. Entretanto, segui-lo sempre leva à cruz. Seu triunfo foi na cruz e como o nosso também é. Por isso, ele disse em Mateus 16:25, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Se estivermos em Cristo, morreremos para o mundo. É impossível ofender uma pessoa morta, pois ela não se sente rejeitada nem abusada. Se isso for verdade, podemos responder a qualquer situação com o amor de Deus. Desta forma, por meio do triunfo sobre todas as provas, Ele,
por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Estaria eu mesmo manifestando a Cristo nesta prova? Se não, o que preciso para mudar a minha resposta a esta situação para manifestá-lo? O que Jesus faria? À medida que fizermos isso, seremos conforme a sua imagem, tornando-nos sua criação que se manifesta a este mundo. Como esse versículo declara, somos criados nele para fazermos boas obras. Este é o tema principal do livro de Tiago. Conforme lemos em Tiago 2, 18, 24. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem, insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Tiago estava protestando contra o próprio engano do qual são vítimas multidões de cristãos de hoje, que crer simplesmente na existência do Senhor é suficiente para sermos salvos. Como Tiago explicou, os demônios creem no Senhor, conhecendo seu poder e autoridade, provavelmente muito mais do que a maioria dos cristãos. Se cremos realmente no Senhor, viveremos para Ele e obedeceremos a Ele e faremos as obras que Ele nos criou para fazer. Repito, segui-lo sempre leva à cruz. Se estivermos em Cristo, morreremos para o mundo. É impossível ofender uma pessoa morta. Se isto for verdade, podemos responder a qualquer situação com o amor de Deus.